Bom dia, galerinha do sexto ano. Como que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje estamos aqui já no PET 6. Tempo passa rápido, né, galera? PET 6 é a primeira semana, tá, do PET 6. Eu sou o professor Rafael, professor de Geografia, e esse é o vídeo de explicação do conteúdo, tá? O nosso conteúdo começa aí na página 49 do PET 6, tudo bem? Vamos lá. E ele vai começar falando sobre tempo atmosférico e clima, né? Tem muita gente que fala só tempo e clima. Para você, isso é a mesma coisa? Tem diferença? O que você acha, né? Tempo e clima. As condições do tempo mudam constantemente. No mesmo dia, pode-se fazer calor pela manhã, esfriar à tarde, chover à noite. Enquanto afirmamos que o dia está chuvoso, quente ou frio, estamos nos referindo ao tempo atmosférico, tá bom? Que é um conjunto de condições de temperatura, umidade, ventos, que ocorre em um curto período de tempo, como um dia, uma semana, um mês. Tudo bem? O tempo atmosférico é a parte importante de nossas vidas. Conhecer suas condições ajuda os seres humanos a definirem o melhor momento para realizar determinadas atividades, como brincar ao ar livre, ir à praia, plantar sementes, colher frutos, legumes. O tempo atmosférico também influencia nas navegações de barcos e aviões, entre muitas outras atividades, tá? Para saber se está frio ou calor, se irá chover ou não, se o dia irá ficar nublado com predomínio de sol, as pessoas costumam consultar a previsão do tempo, que é divulgada diariamente em jornais, revistas, internet, telejornais. Muitas vezes as pessoas se confundem o conceito de tempo e clima. Apesar de estarem relacionados, eles têm significados diferentes. Então, pessoal, tempo. Imagina o seguinte: tempo e clima, tá? O tempo ele muda constantemente, como foi falado aqui, né? Esses dias andam bem chuvosos, mas na mesma hora que já está chovendo, né? Ou de repente o sol aparece para a chuva, fica aquele sol forte, passa um pouquinho, volta, fica nublado, de repente chove de novo e fica esse vai e vem do sol e a chuva aí, né? Então isso é tempo, né? De vez em quando fica um dia muito frio, né? Durante o ano. E isso aí, durante esse o que a gente chama aí de tempo, no caso está falando aí de tempo atmosférico, impede às vezes ou ajuda a gente a fazer algumas coisas. Por exemplo, um dia de muita chuva, se você não tem um local na sua casa que é tampado com telha, né, um arame ali de baixo tampado com telha, né, não tem como lavar roupa, porque você vai lavar a roupa e colocar no varal que fica ali a céu aberto, né, vai lavar a roupa e ela vai ficar encharcada por causa da chuva, não é verdade? Então, para lavar a roupa, para colocar para secar, é melhor um dia de pelo menos que tenha um pouquinho de sol, que esteja ventando, né? Então isso aí vai influenciar muito. Para quem gosta de tomar um bronzeado, né, de ir a algum clube, alguma coisa, é muito melhor ir um dia que está com sol do que um dia que está chovendo, não é verdade? Ah, então, isso é tempo, tempo atmosférico, tudo bem? O clima, para você entender, o clima ele leva muitos anos para mudar. Na verdade, ele leva mais de décadas. Tem especialistas que falam que leva em torno de 30 a 35 anos para um clima mudar. Por exemplo, o clima, nós vivemos no clima tropical. Por que é tropical? É um clima que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que passa a linha do Equador no meio. É a parte mais quente do planeta Terra. Então ali é o clima tropical. Mais abaixo ou mais acima nós teremos o clima subtropical ou temperado, né? Depende como algumas pessoas vão querer falar. Então, esse tipo de clima, para mudar, leva muitas décadas. É uma consequência muito grande de fatores que acontecem para chegar a mudar um clima, tá? Então, o clima normalmente não muda,
tá? É muito raro isso acontecer. O clima é sempre o mesmo, tudo bem? O que muda é o tempo atmosférico, não se esqueça disso. Vamos continuar aqui, né? O clima está relacionado às mudanças do tempo atmosférico ao longo de um longo período. Para caracterizar o clima de um município, região, país, os climatólogos ou meteorologistas observam e estudam as condições do tempo atmosférico durante 30 anos. É o que eu acabei de falar, né? Tem lugares que eles falam que é mais tempo ainda, chega a ser 35 anos consecutivos, tá bom? No decorrer desse tempo, são analisadas as variações de temperatura, umidade do ar, ventos, a quantidade de precipitação, também chamamos de elementos climáticos, tá? Pessoal, a gente pode fazer com que acelere essa mudança climática. Isso aí acontece, tá? Mas pessoas que, por exemplo, desmatam uma floresta, desmatam um tipo de vegetação, né? As pessoas que tiram toda a vegetação que tem em um determinado lugar de um solo, por exemplo, isso aí influencia diretamente na temperatura. Se influencia na temperatura, vai influenciar na umidade, não é verdade? Se influencia na umidade, vai influenciar em diversos outros fatores. Porque, por exemplo, a vegetação que nós temos próximo à nossa cidade, próximo à nossa região aqui, essa vegetação, isso eu estou falando na zona rural, tá? Porque na área urbana, essa vegetação que nós temos aí na cidade, essas árvores, elas não são nativas do cerrado, tudo bem? Mas as vegetações próprias do cerrado, elas têm aquela característica por quê? Por causa da altitude que nós temos em relação ao mar, por causa da temperatura, por causa da quantidade de umidade que nós temos. Então é uma série de fatores que levam as plantas e até mesmo os animais a ficarem daquele determinado jeito. Você entendeu? Continuando. Nas sociedades humanas, o clima influencia nas dinâmicas culturais. O que são dinâmicas culturais? O tipo de esporte, influencia no tipo de música, pode observar o tipo de roupa, né? Olha o tipo de esporte que eles estão fazendo aqui. Aqui, na nossa cidade, por exemplo, seria impossível fazer esse tipo de esporte aqui, não é verdade? Então, nós fazemos outro tipo de esporte, o tipo de alimentação, tá? A economia e sociais. O que seria a questão de economia? Por exemplo, de acordo com se nós moramos numa região que é quente, a tendência de vender, por exemplo, os produtos mais gelados, um sorvete, vender mais sorvete, vender açaí gelado, vender coisas que precisam estar geladas, um refrigerante, uma água gelada, a tendência é maior, né, do que em outros locais. Agora, se você vai em um local onde tem muita neve, provavelmente você não iria vender se fosse coisas geladas. Lá o pessoal já ia querer o quê? Um chazinho quente, um leite quente, né, um chocolate quente, né, outros tipos de coisas, de bebidas ou de comidas, né, que está influenciando. Então, a temperatura influencia diretamente nos costumes de uma população, na cultura, entendeu? Incluindo a maneira como os povos se vestem, se alimentam nas diferentes estações do ano. As vegetações também são influenciadas pelo clima de uma determinada região. É o que eu acabei de falar para vocês. A vegetação ela é totalmente adaptada para aquele lugar. Então, como assim adaptada? Ela está condicionada ao calor ou frio que está fazendo, a quantidade de chuva, a quantidade de vento, a quantidade de animais que tem em volta, né? A altitude em relação ao nível do mar. Então, é uma série de fatores. E conforme isso vai mudando, vai se alterando, vai alterando as vegetações também, tá bom? As coníferas, que é um tipo de árvore, um tipo de vegetação, tá? As coníferas, por exemplo, são árvores e arbustos em forma de cone que evitam o acúmulo de neve e se adaptam principalmente aos lugares de clima frio. Por sua vez, a vegetação influencia na temperatura, na umidade, sendo fator importante na definição do microclima de um lugar. Então, aqui observe essa imagem que nós temos o pessoal esquiando. Nós temos algumas árvores ali. Ela lembra aquelas
árvores do Natal, né, não é verdade? Que a gente enfeita com as bolinhas. Então elas são chamadas de coníferas porque elas têm essa forma de pirâmide, de cone. Para quê? Quando a neve caia, não acumule muito e não gere peso. Né? Se fossem os nossos tipos de árvores que nós temos aqui na nossa cidade, no nosso cerrado, poderia acumular muita neve ali em cima e os galhos não aguentarem, se quebrarem. Então, isso é uma adaptação que as árvores, que a vegetação faz para cada determinado tipo de lugar. Quando você chega, por exemplo, na região nordeste brasileiro, você vai encontrar muito poucas árvores nativas naquela região. Vai encontrar mais cactos. Mas por que cactos? Porque ali é uma região que quase não chove, quase não tem umidade. E o cacto, ele tem uma habilidade especial. Qual que é a habilidade especial dele? É armazenar água dentro dele. Então, ele próprio é um reservatório de água, tá? E aí, com isso, ele consegue sobreviver aqueles longos períodos de seca. Então, é a vegetação se adaptando àquele lugar, tá? A formação do clima. O clima é formado pela combinação entre os elementos climáticos e dos fatores geográficos que atuam em uma região. Os diferentes elementos climáticos são, aí nós temos a temperatura, né? Depende da insolação, isto é, a quantidade de luz, de calor que os raios solares emitem aqui na superfície terrestre. Essa temperatura vai ser diferente de acordo com a localização no planeta. Né? Como eu falei para vocês, perto da linha do Equador vai ser mais quente, mas perto dos polos vai ser gelado, congelado. Por quê? Porque ali os raios solares chegam com menor intensidade. Precipitação. Essa palavrinha aqui eu queria que vocês entendessem ela. Precipitação na geografia é uma palavrinha que significa o quê? Tudo que cai do céu. Tá? Não, mas avião não conta não, tá, gente? O que seria precipitação? É tudo tudo que é água que cai do céu. Pode ser chuva, pode ser garoa, pode ser um chuvisco, pode ser granizo, que é aquelas pedrinhas de gelo, pode ser neve, tá? Então, tudo que cai, tudo que é água que cai do céu, nos seus mais diferentes formatos, nós da geografia chamamos de precipitação, tudo bem? Pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre tudo que existe na superfície terrestre. Ela varia de um lugar para outro. Você pode não perceber, mas o ar, ele tem peso. Tá? Ele tem peso. Como que eu sei disso? Se você vai lá e enche um balão com a sua boca, né? Você encheu o balão. Quando você amarra a boca dele e larga o balão, o que vai acontecer com o balão? Ele devagarzinho ele vai cair para o solo, não é verdade? Agora, se você vai lá e enche o balão com gás hélio, você já deve ter visto falar do gás hélio, o balão ele fica voando. Então, se você não amarrar uma cordinha nele e ficar segurando a cordinha, o balão vai para o céu e vai embora. Por quê? Porque há diferença de peso entre os mais diferentes tipos de gases da nossa atmosfera. Tudo bem? Então, como ele tem peso, quanto mais próximo, mais a nível do mar nós estivermos, maior a pressão atmosférica. Quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Você já deve ter visto falar, por exemplo, quando o pessoal vai jogar futebol lá em La Paz, na Bolívia, né? A pressão atmosférica lá é bem menor, porque é muito alto, quase 4.000 metros de altitude. Então, os jogadores que vão de fora jogar lá ficam com falta de ar, porque tenta respirar oxigênio, tem pouco oxigênio no ar, né, devido à altitude, tá bom? Elementos climáticos e fatores geográficos, tá? Como atuam na formação do clima. Então, nós temos um quadro aqui que vai tentar explicar um pouquinho para a gente. Elementos climáticos, a gente já viu temperatura, precipitação e pressão atmosférica. Fatores geográficos. Latitude. Lembra de latitude e longitude? Então, a latitude são graus em relação à linha do Equador. Então, se estiver próximo à linha do Equador, se estiver na linha do Equador, é 0 grau de latitude. Se estiver em algum dos polos da nossa Terra, lá no Polo Norte, por exemplo, vai chegar a 90 graus de latitude norte. Então, vai estar bem longe do centro da Terra, né, da parte mais quente, e quanto maior, então, a latitude, menor a temperatura, tá? Altitude, cuidado com essas duas palavrinhas, ela pode misturar e confundir. Latitude
é a distância em relação à linha do Equador. A altitude é a altura em relação ao mar. O mar é o nosso parâmetro no planeta inteiro. Então, se você estiver ali na areia da praia, você está a 0 metro de altitude, tá? Eu morava em uma cidade em que lá chegava a 930 metros de altitude. Era lá no Planalto, né? Então, o que que acontecia? Essa região que eu morava lá era uma região bem alta. Aqui nós temos uma variação grande de altitude, mas nós vamos ficar aproximadamente entre 720 a 750 metros de altitude em relação ao mar, tá? É isso mesmo, a cada 1.000 metros de altitude é 1 quilômetro de altitude. Lembrando você, tá? Continuando, maritimidade e continentalidade. Essas áreas mais próximas do mar, a variação de temperatura é menor do que em áreas continentais ou distantes do mar. Pessoal, você tem que entender o seguinte, ó, maritimidade é a influência que o mar exerce no continente. Por exemplo, todo mundo que mora ali na praia, né, tem um pessoal morando lá na praia lá. Ele vai receber muita influência da maritimidade. Por quê? Vai ter muita evaporação de água. Se tem muita evaporação de água, mesmo se for lá no Nordeste, vai ter chuva, tá? Na região litorânea que eu tô falando, tá bom? Vai ter chuva naquela localidade. Se chove com frequência maior, o tipo de vegetação é maior, porque a umidade é maior, tá vendo o tanto que influencia? Agora, a continentalidade é a influência que o meio do continente exerce nele mesmo. Por exemplo, nós moramos numa região que é mais ou menos próxima aí do centro do Brasil. Então, qual influência dessas duas aqui nós recebemos mais? A maritimidade ou a continentalidade? Recebemos uma influência muito maior da continentalidade. Por quê? Porque a evaporação da água do mar é muito complicada para ela chegar aqui no centro, né, do Brasil. Então, nós recebemos uma influência muito maior do próprio continente do que do mar, entendeu? Espero que vocês tenham entendido, tá? E nós temos aqui a pressão atmosférica da altitude e latitude, né? Então, altitude, a pressão atmosférica é menor nas áreas de maior altitude. Então, é o que eu falei para vocês. Quanto mais alto o local, 4.000 metros de altitude, sim. Porque que quem vai escalar o Monte Everest, escala até uma certa altura dele e a partir dali tem que usar um equipamento de oxigênio. Porque quanto mais alto se vai, mais rarefeito é o ar, não é verdade? Então, a altitude vai influenciar na quantidade de ar presente. Latitude. Nas áreas próximas aos polos, a pressão atmosférica é maior e a temperatura é mais baixa. Nessas áreas, originam-se massas de ar fria. Pessoal, então a latitude vai influenciar na temperatura, tá? Por que influencia na temperatura? Porque se é na latitude da linha do Equador, vai ser quente. E conforme vai se distanciando da linha do Equador, vai ficando cada vez mais frio a região do planeta. Tudo bem? Galera, espero que vocês tenham entendido. Gostei muito dessa aula. É um conteúdo bastante interessante. E aguardo vocês no próximo vídeo das atividades. Antes de mais nada, o que precisa fazer? Isso, deixe o seu like, se inscreva no canal aí do Professor Rafael, ajude o nosso canal a crescer, divulgue o nosso canal para outros colegas se eles precisarem e no mais, já sabem onde me encontrar. Um abraço.